Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Dr. William, ó, estamos só nós dois aqui, que legal, né? O pessoal tá chegando aí. Cliquem se der, Dr. William, no coraçãozinho aí, no 100%, no maisinho, que vai chamando mais gente. Bom dia, o pessoal está chegando. Vamos conversar hoje um pouco sobre fundo de garantia. Aspectos pontuais, tá? Não se preocupem. A honra é minha, Dr. William. O Dr. William, sócio de um grande escritório em Porto Alegre, da Fernandes Machado Business Law. Muito bom, está aqui nos prestigiando. Hoje de manhã cedo, 8 horas de Brasília, 7 horas de Cuiabá. O intuito, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o fundo de garantia, principalmente duas questões. A primeira delas relacionada a que tipo de obrigação corresponde o recolhimento, o pagamento do fundo de garantia, daqueles 8% lá em regra, né? 8% em regra, a gente não está falando aqui, por exemplo, do menor aprendiz, enfim. E além disso, quais são as consequências práticas do descumprimento desse tipo de obrigação? Porque se for um descumprimento de obrigação de fazer, gera algumas consequências práticas, que normalmente os advogados que atuam defendendo reclamantes não fazem esse tipo de pleito para esse pedido específico do fundo de garantia, tá bom? Doutor Aniceto, advogado de Brasília, bom dia, bem-vindo, tudo jóia? Vamos lá, pessoal, como a live vai ficar gravada, vamos tocar ficha aqui, se tiver dúvidas, perguntas, coloquem no nosso chat aqui, por gentileza. Primeira coisa que a gente tem que ver sobre o fundo de garantia é o ato normativo que diz respeito a ele, mormente a Lei 8.036 de 90. Em que situações, em que dispositivos a gente consegue enxergar que se trata de uma obrigação de fazer? A gente começa analisando pelo artigo básico da Lei 8.036, que é o artigo 15, que dispõe que para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o 20º dia de cada mês na conta vinculada. Então a gente já vê duas questões importantes. A obrigação é de depositar e a própria lei já menciona onde? Que é na conta vinculada. Isso é o artigo 15, é o básico da Lei 8.036 de 90. O artigo 18, que fala da rescisão contratual, inclusive no parágrafo 1º, da indenização compensatória de 40%, eu não gosto da expressão multa, porque não é uma multa, né? Não é uma penalidade, é uma indenização decorrente da rescisão, é diferente. Ela também menciona, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador. E o parágrafo 1º da indenização compensatória também tem a mesma expressão. Então, o artigo 15 e o artigo 18 falam que o depósito do fundo de garantia será na conta vinculada, tranquilo, nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade. O artigo 26, no parágrafo único, ele é o que põe uma pá de cal sobre qualquer dúvida que eventualmente alguém tenha a respeito. Será que é obrigação de fazer ou obrigação de pagar o FGTS? Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 26 diz assim, nas reclamatórias trabalhistas, e que expressão feita reclamatória, né? Já porque feia, porque a CLT fala reclamação, mas tudo bem. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativa ao FGTS, ou que, direto ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará a empresa que, e agora veja a locução verbal, que proceda o recolhimento imediato. Tá? Então, esse artigo 26, principalmente o parágrafo único, ele encerra qualquer discussão. O recolhimento, o depósito do fundo de garantia, trata-se, portanto, de uma obrigação de fazer e esse pagamento, esse recolhimento é na conta vinculada do trabalhador. Tá? Tranquilo, primeira parte superada. Vimos que o FGTS se trata de uma obrigação de fazer, não de pagar. Dispositivo, agora evoluindo na nossa aula aqui, que traz muito pano para manga, principalmente com base na jurisprudência da Justiça Federal. É o artigo 26A. O artigo 26A, vocês vão ver, ele significa que tudo que a gente faz em audiência, e aqui eu estou me incluindo, tá?
incluam-se também, não fujam dessa. O artigo 26A, ele dá um tapa na nossa cara, dizendo que tudo que a gente faz em audiência todos os dias não está certo. O que diz o artigo 26A? Para fins de apuração e lançamento, 26A da 8.036. Bom dia, doutora Gabriela Morgante. Considera-se não quitado, não foi recolhido, se é não quitado, é não foi recolhido, o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedado a sua conversão em indenização compensatória. Olha só, todos os dias, sem nenhuma exceção, doutora Juliana Juruá, bom dia, em audiência, eu homologo acordos, os advogados negociam, eu acabo homologando, né? Em que valor de R$10.000, tanto de multa do 477, tanto do 467, um pouquinho de férias indenizadas mais um terço, e põe aí 2, 3 mil, doutor, de FGTS mais indenização de 40%. É ou não é? Todo dia vocês fazem isso. E eu homologo todo dia. Todo dia. Tá certo ou tá errado isso? Não está certo. Acabamos de ver. O 26A da Lei do Fundo de Garantia, Lei 8.036 de 90, é claro em dizer, considera-se não quitado, não recolhido. Quem nunca fez isso? Não está recolhido. E aí a gente vai analisar a jurisprudência, tá? Vamos começar pela jurisprudência do TST, que eu acho que é a mais básica, é dela que a gente tem que começar a evoluir, tá? Olha só, pagamento direto ao reclamante de valores de fundo de garantia. Os valores referentes às parcelas do FGTS devem ser depositados na respectiva conta vinculada do reclamante e não serem recolhidos diretamente a este. Ponto. É vedado o pagamento dos valores referentes às parcelas do fundo de garantia diretamente ao empregado. E todo dia isso acontece, e mais, esse valor, na grande maioria das vezes, nem depositado na conta do reclamante é depositado na conta do advogado, é ou não é? Então, olha só, em audiência, todos nós homologamos, todos nós conciliamos que algum valor daquele acordo entabulado refere-se, diz respeito a uma parcelinha de fundo de garantia ou da multa compensatória de 40%, tá? Só que isso não pode ser pago, recolhido diretamente para o reclamante, para o empregado, muito menos para o seu patrono. E isso é 90% dos casos, tá? 90% dos casos isso vem acontecendo. E dessa determinação legal, que a gente não observa, e pouco a pouco eu vejo advogados de reclamadas um pouco mais diligentes e precavidos, pedindo outras determinações quanto a isso. Mas enfim, disso surgem duas dúvidas, duas questões, duas perguntas básicas. Primeiro, a Caixa Econômica Federal, como a gente, eu acho que ela é operadora do FGTS, gestora do FGTS, ela pode ingressar com uma execução fiscal, com uma ação contra o empregador que pagou o FGTS diretamente para o empregado, ao invés de pagar aquele valor na conta vinculada do reclamante? E segundo, e essa questão eu ainda nunca vi, pensem se vale a pena, se compensa ingressar com esse tipo de demanda. O próprio trabalhador que fez o acordo, aquele acordo que eu falei de R$10.000 que colocaram R$3.000 na hora da discriminação das parcelas de FGTS e multa de 40%. Esse trabalhador que recebeu diretamente o dinheiro ou que recebeu esse valor na conta do seu patrono e depois foi encaminhado para ele, ele pode ingressar com uma ação contra o empregador, dizendo: olha, empregador, a gente fez o acordo, mas tu fez errado. Eu me dei conta agora que tu fez errado esse acordo. Esse valor deveria ter circulado na minha conta vinculada do fundo de garantia. E aí? Claro, nesse segundo caso, eu nunca vi, e de repente ele é mais de difícil visualização, porque a gente vai entrar na seara da boa ou da má fé. Poxa, tem cara, tem cheiro de má fé essa atitude desse reclamante. Mas às vezes não, tá? Bom dia, todo mundo está entrando, bom dia aí, tá?
Vamos à primeira pergunta, vamos responder. Recapitulando, artigo 26A proíbe, artigo 26A da 8.036, proíbe que os valores de fundo de garantia sejam recolhidos, depositados diretamente para o reclamante. Tem que passar na conta vinculada do fundo de garantia, tá? Na verdade, nem é pago diretamente ao reclamante, normalmente é pago ao patrono, tá? Só para lembrar do que acontece no nosso dia a dia nas audiências. E aí eu perguntei, a Caixa Econômica Federal, como agente operador do fundo de garantia, pode ingressar com uma execução fiscal, com uma ação, cobrando daquele empregador e dizendo, ó, empregador, tu fez errado, tia. Tu fez errado. Era para esse valor não pagar diretamente para o reclamante, mas circular na conta vinculada. Bem, a Justiça Federal já vem há algum tempo enfrentando essa questão. Majoritariamente, ampla maioria tem o seguinte entendimento: pagou errado, paga 2 vezes. Como assim, Fábio? É isso daí. Empregador, pagou diretamente para o empregado o valor de FGTS, mesmo que seja homologação de um acordo trabalhista que eu homologo em audiência. A Justiça Federal está dizendo, não interessa. O artigo 26A da lei, ele é categórico. O FGTS tem que circular na conta vinculada. E eu trouxe aqui um exemplo. Uma decisãozinha, um acórdão do TRF4, da 4ª Região. É irregular o pagamento do FGTS diretamente ao empregado em reclamatória trabalhista, não podendo o valor ser abatido na cobrança judicial desse crédito. Não pode ser deduzido, compensado, abatido. Isso que é o pior. Por isso que eu disse, quem paga errado, paga 2 vezes. Trouxe outra decisão também do TRF da 4ª Região, mas tem TRF da 1ª, da 2ª, da 3ª, tem decisão para tudo que é canto, da STJ, tá? Também sobre esse aspecto. Mencionando que em acordo, em audiência trabalhista, foi firmado que o empregador... Boa pergunta, doutora Bianca. Não é que estão errados, mas eu não vou dizer isso. Isso é muito, muito sério para eu dizer. Eu vou dizer que talvez não estejam tão corretos, tá? Aqui nessa execução fiscal que a Caixa Econômica ingressou contra uma determinada empresa, e essa situação, eu homologuei um processo, e lá na discriminação das verbas, as partes acordaram, R$3.000 desses R$10.000 do acordo diz respeito a fundo de garantia, ok? Que pagou diretamente na conta ou do empregado ou do seu patrono, tá? E aí a Caixa entrou com uma execução fiscal cobrando esses R$3.000. Só que normalmente a Caixa só entra com essas execuções fiscais quando são valores mais significativos, tá? De fundo de garantia. R$3.000 eu nunca vi entrar, mas assim, já vi contra 50, 60, 70 mil reais, mais de 1 milhão. A Caixa normalmente entra nesses casos. Bem, o acordo feito em audiência trabalhista e o empregador queria o quê? Que o que ele pagou em audiência decorrente de um acordo homologado pela Justiça do Trabalho fosse deduzido, fosse compensado. E aí veio o TRF4 dizendo: a Lei 9.491 de 97, que alterou lá há muito tempo, lá em 97 a 8.036, dispôs que os créditos de FGTS não podem ser pagos diretamente ao empregado beneficiado. Não podem ser pagos diretamente. Devendo o empregador depositar as parcelas devidas em conta vinculada do fundo de garantia, como apontado nos precedentes destacados. Não são eficazes para a liquidação do crédito e execução fiscal os pagamentos feitos diretamente aos empregados. Ou seja, proibiu-se a dedução, proibiu-se essa compensação. Vejam, o pagamento feito diretamente está errado, não pode. O artigo 26A da lei proíbe. Mas o que os empregadores pedem? Caso a Caixa entre com uma execução fiscal contra eles, né? A doutora Leila Patrícia aqui está perguntando qual o interesse da Caixa. Primeiro, o fundo de garantia, é sempre bom te lembrar, é uma obrigação de fazer, como a gente começou mencionando ali no início. E o fundo de garantia, todos os valores que estão lá, a gente não pode imaginar que o valorzinho depositado para cada empregado é um valor dele. Por quê? Porque os recursos do FGTS têm também decorrente da Lei 8.036 de 90, devem ser gastos em habitação,
infraestrutura, moradia, saneamento. Então são valores sociais. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, usa muito o recurso do Fundo de Garantia. Tá? E é um recurso barato, porque entra esse dinheiro para a União, a Caixa Econômica Federal administra esse dinheiro, gere ele, né? E a remuneração que ele paga para os empregados é muito baixinha. Então é um dinheiro barato para a União fazer seus projetos sociais de moradia, saneamento, habitação. Tá bom? Por isso, tá, doutora Leila Patrícia? E é uma obrigação decorrente de lei. Tá? O dinheiro que ela deixa de trabalhar, talvez. Bem, a dúvida que agora se coloca é outra. Vamos avançar mais um pouquinho. A respeito dessa dedução, desse abatimento. Aquilo que foi pago em audiência, recolhido em audiência, de nada, doutora Leila, não pode mesmo ser deduzido? E aí que começou um TRF, o TRF da 5ª Região, decidir que pode ser compensado, pode ser deduzido. Mesmo que o empregador tenha feito um pagamento equivocado, em desconformidade ao artigo 26A da lei, não seria justo que o empregador pagasse 2 vezes. Não seria justo que o empregado recebesse 2 vezes. O TRF5 tem esse entendimento e quem depois quiser material me peça que eu encaminho aqui uma decisão para vocês verem. O fato é, isso chegou no STJ. E o STJ, pacificador da matéria, abriu um recurso repetitivo, tema 1176, em dezembro do ano passado, e trouxe a seguinte questão a ser resolvida, a ser decidida pelo STJ. Esse repetitivo ele busca definir se são eficazes os pagamentos de FGTS realizados na vigência da 8.036 tal, diretamente ao empregado, em decorrência de acordo celebrado na Justiça do Trabalho, ao invés de efetivados por meio de depósitos nas contas vinculadas do titular. Tá? Então o STJ está com esse repetitivo, tema 1176. Quem quiser já põe lá no site do STJ para acompanhar. Tá? Vamos ver o que vai ser decidido. O fato é, o que é mais seguro? Qual o procedimento mais seguro para as empresas que, em tese, podem ser condenadas a pagar 2 vezes pela mesma obrigação? Eu não tenho nenhuma dúvida. O mais seguro para os empregadores é, mesmo que seja num acordo trabalhista, em audiência ali, peçam, caso discriminem alguma parcela do acordo a título de FGTS, que esse valor seja depositado na conta vinculada. Tá? Peçam que sejam depositados na conta vinculada. Só que aqui, fazendo esse procedimento, teremos um problema com o reclamante. Não necessariamente com o reclamante, mas com os advogados dos reclamantes. Por quê? Pensem comigo, isso eu já escutei em audiência. Ah, doutor, mas se a empresa quer pagar diretamente na conta vinculada, como é que eu vou cobrar do meu cliente o meu percentual de honorários contratuais? Vocês estão vendo? Isso é outra questão que surge. Aí eu disse, olha, pega o equivalente que for depositado na conta vinculada, cobra o percentual do êxito que o senhor ia cobrar normalmente no contrato previsto e abata das outras parcelas que serão pagas diretamente. Se o juiz indeferir, doutora Bianca, boa pergunta, nunca vi juiz indeferir isso. O certo seria o contrário, o juiz indeferir que o FGTS seja pago diretamente por empregado. Tá? Desconta do principal, é isso aí, doutora Juliana Juruá. É isso aí. O certo é, para a empresa, tá? Que o valor circule na conta vinculada. Só que isso pode gerar um problema por outro lado. O reclamante não vai querer, o advogado do reclamante não vai querer. Então, a sugestão que eu já dei, que é essa que a doutora Juliana está mencionando, sim, a doutora Gisele está trazendo uma observação muito boa. E eu já tive a oportunidade de ler alguns contratos meio Ctrl-C, Ctrl-V, generalistas, que não previam de forma específica o desconto de um percentual do que for depositado a título de fundo de garantia. A doutora Gisele aqui está mencionando. E não esquecer de constar em contrato honorário sobre o FGTS. Perfeito. Tá? Vimos tudo isso. E agora eu vou retomar a primeira coisa que a gente viu
Só para constar, que é o seguinte. Obrigação de FGTS é de pagar, recolher, de fazer, tá? Ali fala recolher, depositar em conta vinculada, mas é obrigação de fazer. Quando vem na nossa cabeça uma obrigação de fazer assim, se ela não for cumprida, o que pode pedir para incidir? Se uma obrigação de fazer não for cumprida no prazo determinado, o que dá para requerer a mais? Aplicação de quê? Alguém quer arriscar? E por que eu digo isso? Quando a gente se depara em reclamação trabalhista, com ação trabalhista, com obrigação de assinar ou dar baixa na carteira de trabalho, isso é nítido para nós que é uma obrigação de fazer, dar baixa na carteira de trabalho. E se não for cumprido em tantos dias, na inicial já vem o pedido que seja aplicada a astrente, de acordo com 536 do CPC. Pode ser uma multa diária, doutora Gisele, né? E eu tenho por hábito deferir a anotação do CTPS, cumpra-se em tantos dias após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de uma multa diária de R$50, de R$100, limitada a 30 dias. Ponto. Por que não pedem isso em relação ao fundo de garantia? Se o fundo de garantia também é uma obrigação de fazer. E é isso que eu acho que às vezes os advogados, principalmente que atuam para reclamante, estão deixando de pedir. Tá? Estão deixando de pedir. Imagina, nessa situação que eu mencionei, uma indenizaçãozinha, uma multa, aliás, R$100 por dia limitada a 30 dias, caso a empresa não faça, são R$3.000. Para quem cobra 25%, 30%, é quase R$1.000 que o advogado deixou de perceber, de receber. Então, assim, quando vocês fizerem o pedido de recolhimento, de depósito de FGTS, tanto faz, se esse depósito é como o FGTS principal que não foi pago, que não foi quitado a menor, ou a diferença do FGTS como reflexo dos valores salariais deferidos em sentença, né, os reflexos em fundo de garantia. Aliás, tem gente que está esquecendo de pedir reflexo, tá? Tanto esses reflexos também devem entrar na conta vinculada, sob pena, e façam um tópico disso, de incidência de astrentes, de multa diária de R$100, de R$200, caso a obrigação de fazer não seja cumprida num prazo razoável após o trânsito em julgado. Aqui é importante lembrar o seguinte também, eu atuo, acho que todos vocês sabem disso, no TRT 23. O que muita gente não sabe é que o TRT 23, as nossas sentenças já são proferidas de forma líquida. Tá? Então é mais fácil a gente enxergar isso. A doutora Juliana e vários outros colegas e colegas do Rio Grande do Sul, no TRT4 a sentença não é líquida. Depois de transitado julgado, o processo vai para a fase de liquidação e após vai para a fase de execução. Tá? Mesmo nestas situações, vale a pena fazer esse pleito. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois do trânsito em julgado, nos tribunais onde a sentença é ilíquida, a gente não vai saber quanto se deve ainda a título de FGTS. Correto? Correto. Mas se peça tão logo transite em julgado e tão logo definido o valor da dívida, ou seja, terminado o valor de liquidação, só depois disso, nesses tribunais, vai ser possível requerer a incidência dessa astrente, dessa multa diária, por exemplo. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para vocês. Ai, pessoal, acho que era só isso. Ah, tá, eu tenho mais uma dúvida, mais uma questão para trazer para vocês. Digamos que essa obrigação de fazer, mesmo quando, da homologação dos cálculos, pode ser, doutora Juliana? É isso aí. É que nem eu estou mais acostumado. Quando eu era servidor do TRT4, eu sabia lidar melhor com liquidação. Agora eu não sei mais, porque para mim a certeza vem líquida, vai para um setor de cálculo. O TRT23 tem a Secretaria de Contadoria. A gente manda a sentença para lá, vem tudo líquido, bonitinho. A gente ganha muito tempo. Bem, vocês fizeram o requerimento de multa, de astrente diária, caso a obrigação de fazer não fosse cumprida. Ela não foi cumprida. Incidiu, portanto, aquela obrigação. Então o valor da ação de vocês já subiu R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Parabéns para os advogados de reclamante que vão ganhar uma fatia disso. 25%, 30%, 35% em alguns casos, né? Pois então,
Quando uma obrigação de fazer é descumprida, ela se transforma em obrigação de pagar? Essa é a questão. E é assim, embora eu não tenha achado muita jurisprudência a respeito, algumas que eu encontrei dizem isso. Automaticamente, ela se transmuda em obrigação de fazer para obrigação de pagar, e até de forma analógica eu trouxe aqui aquela súmula 389, item 2 do TST, que fala do seguro-desemprego. O não fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização correspondente. Né? Então é aqui a mesma coisa. O não recolhimento na conta vinculada do FGTS dá direito à indenização correspondente. Tá bom? Pessoal, como eu tinha dito para vocês no início, era um bate-papo ligeiro, rápido. Acho que trouxe bastantes esclarecimentos. Tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho alguns slides. Eu vou transformar em PDF esses slides e para quem quiser, eu encaminho, tá? Ou me mandem quem tem... Obrigado, doutora Bianca. Quem tem meu WhatsApp, manda direto para o WhatsApp que eu mando. Ou manda aqui um direct. O professor entende que cabe dano moral. Em que situação, doutora Leila Patrícia? Eu não entendi qual a situação. Diga a situação. O TST já afirmou posicionamento. Posicionamento sobre o que, doutora? Que cabe a conversão? Quando não foi feita a obrigação de fazer, que cabe a obrigação de indenização correspondente, é isso? Se sim, é ótimo. Nem precisa usar analogicamente a súmula 389, item 2 do TST. Tá? Quem quiser o material, me manda um direct. Tá? Eu transformo em PDF e mando para vocês. Pessoal, era isso. Um bate-papo rápido, vai ficar gravada a live. Quem quiser reassistir ou indicar para colegas, enfim, para advogados, que vocês saibam que precisam ter esse conhecimento, enviem. Tá? Um abraço. Tchau, 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 tchau. Boa semana!